Pessoal, hoje nós vamos continuar falando de risco, né? E como eu havia anunciado na aula anterior, vamos falar de risco de uma carteira, tá? Bom, conforme também nós já havíamos comentado, uma carteira é um conjunto, uma combinação, né, de ativos, tá? E aí nós partimos daquele ponto de vista que, no geral, os investidores eles têm aversão ao risco, eles têm medo de risco, né? Não gostam de instabilidade, tá? Então, sempre que você tem variações, você tem instabilidade, você tem desvio padrão alto, né? Então, o mercado não gosta de instabilidade, né? Às vezes até a gente ouve comentários relacionados à política, né? Ah, veja bem, candidato A ou candidato B caiu ou aparece se destacando nas pesquisas e a bolsa já reagiu e o pessoal vendeu ações o mercado reagiu de forma negativa, não seria bom. Não é porque nem tanto em função de candidato A ou B, mas em função de mudanças de cenários, tá? Então, os investidores, no geral, têm aversão a risco, eles fazem projeções baseadas em cenários, né? Então, aqueles exercícios que nós vimos sobre retorno, né? Boa noite ao pessoal que está chegando aí. Aqueles exercícios eram projeções de retorno baseado em cenários, tá? Então, você tem um cenário determinado em função de situações, inclusive políticas, tá? E aí você projeta que no ano tal você imagina que vai ganhar tanto, porque você prevê, né? Vocês estão fazendo TCC, estão fazendo análise SWOT, né? Então você faz aquelas análises de diversos cenários, o cenário econômico, o cenário político, dependendo do negócio, né? Se você está analisando uma agência de turismo, por exemplo, o cenário para as viagens, como é que está, ou ligado ao esporte, o cenário esportivo. Então, tudo isso interfere no negócio. E aí os investidores, eles têm aquela projeção de cenários, e quando há uma mudança, né, no cenário político, não significa necessariamente que aquilo vai ser ruim, mas simplesmente eles precisam se reposicionar. Opa, o cenário mudou, então eu vou vender uma parte dos meus ativos e vou comprar outros para continuar mantendo, né, a minha estratégia. Fabiana levantou a mão, quer comentar, Fabiana? Isso, então, eu fiquei um pouco... Só tirar uma dúvida. Os Sim, pois investidores, não? eles têm que ter aversão ao risco ou aversão à perda? Porque eu sei que tem Ah, uma diferença, né? Tem até várias pesquisas sobre sim. isso. Eles têm aversão ao risco, e o risco, a definição de risco, é a possibilidade de perda ou a diminuição dos ganhos, tá? Eles têm aversão ao risco. E o que é risco? Risco é possibilidade de você perder, ou possibilidade de você diminuir os ganhos, tá? Então, são coisas diferentes, mas são relacionadas, né? Então, risco é possibilidade de perda, tá? Então, quando há possibilidade de perda, e aí, imagina, você faz toda aquela projeção de cenários, tá tudo redondinho. Você, lógico que o mundo não é assim, você imagina, né? No final do ano o dólar vai estar tanto, a soja vai subir ou vai baixar, o petróleo vai acontecer isso, aquilo, né? O governo, o Congresso vai votar, sei lá, a reforma tributária, e vai passar. E daqui a pouco você começa a perceber que não, né? Opa, não é como eu imaginava, as coisas estão mudando. Então, o que eu vou fazer? Essa minha carteira de investimentos, se eu manter ela do jeito que está, eu vou acabar tendo perdas. Então, eu vou vender uns ativos, né, e vou comprar outros. E se muitos fizerem essa movimentação, muitos forem vender, muita oferta, o preço cai, né? E aí o mercado reage. A expressão que a gente ouve nas notícias, né? O mercado reagiu de forma negativa porque as ações caíram, né? Porque as pessoas estão reposicionando os seus investimentos em função da mudança dos cenários, tá? E aí é mais importante ainda a questão das carteiras, né? Então, quando você diversifica, você não vai colocar todo o dinheiro num único ativo, daí você acaba diminuindo essa variação por questões de cenário, tá? Porque muitas vezes você tem um investimento que
um ativo, né, que num cenário pessimista seria ruim para ele, né, ele poderia diminuir os seus ganhos, mas, em compensação, aquele mesmo cenário que é pessimista para um, pode ser otimista para outros, né? Então, você vai, talvez, diminuir os ganhos no ativo A, mas você vai aumentar os ganhos no ativo B. E, com isso, você vai diminuir seus riscos e diminuir a possibilidade de você perder, né? Ok? Por exemplo, né, preço de petróleo, né? Quando existe a OPEP, né, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, ela mais ou menos regula o preço do petróleo, segurando a oferta ou aumentando a oferta. Então, ele se reúne e decide, olha, nos próximos meses a gente vai ofertar mais petróleo. O Irã vai aumentar em tanto ou diminuir em tanto, o Iraque, a Arábia, cada um vai fazer tal movimento. E se eles aumentarem a oferta, a tendência é que o preço do petróleo caia, né? Se eles diminuírem a oferta, o preço do petróleo sobe. Se o preço do petróleo subir, se o petróleo subir, vai dar mais lucro para as petroleiras. Então, empresas como a Petrobras vão passar a lucrar mais se o petróleo subir, né? Agora, empresa de transporte ou empresa aérea, por exemplo, elas vão lucrar menos, porque o petróleo e seus derivados são matérias-primas para empresas de transportes, por exemplo, né? Ou para as empresas aéreas. Então, o cenário de alta no preço do petróleo é bom para uns e é ruim para outros. Então, cabe você dosar a sua carteira de investimentos de forma que diminua os ganhos, mas não muito de um, né, e, em compensação, outros ativos aumentem ainda mais do que diminuiu aquele. Daí você não vai perder, tá? Então, quando você investe numa carteira diversificada de ativos, é muito mais difícil que você sofra perdas em função de mudança de cenários, tá? Continuando. Bom, como que eu determino, como que eu calculo o retorno e o desvio padrão de uma carteira, né? Então, o nosso interesse é ter grandes retornos, né, dos nossos ativos, né? É ter grandes ganhos, e nós sabemos que o retorno ele está relacionado ao desvio padrão, porque o desvio padrão ele mede risco. Então, se eu tenho um desvio padrão alto, existe o risco de eu ter ganhos altos, mas, em contrapartida, existe o risco de eu ter ganhos mais baixos também, né? Um desvio padrão alto significa que aquele ativo ele costuma oscilar seus preços com essas mudanças de cenário. Ele tanto pode dar retornos muito altos como muito baixos, tá? E aí, se eu tenho uma carteira, eu preciso calcular o retorno da carteira. Não me interessa o retorno individual de um ativo, mas o retorno médio de todos os ativos que eu tenho na minha carteira, que compõem a minha carteira. E aí eu posso calcular utilizando essa fórmula aqui, né? KP, então o retorno da carteira vai ser a proporção que eu tenho investido naquela carteira, vezes a proporção que eu tenho investido no ativo 1, vezes o retorno médio esperado do ativo 1. A proporção do ativo 2 vezes o retorno do ativo 2, e assim por diante. Se eu tiver só dois ativos, por exemplo, e o ativo 1 eu investi 30%, né, do que eu tinha para investir, no 2, 70%, né? Então, 30% vezes o retorno do ativo 1, 70% vezes o retorno do ativo 2. Mariana levantou a mão? Pois não, Mariana? Professor, o que seria esse ativo? Seria uma ação, por exemplo, da Bolsa de Valores? Aqui a gente está falando basicamente em ação, mas pode ser também outros investimentos, né? Mas nós vamos trabalhar principalmente com ações. Tá? Tá, só para ficar mais fácil de entender. Obrigada. Tá, mas nada impede que na minha carteira de investimentos eu tenha outros papéis que não sejam ações, eu tenha papéis de renda fixa, né? Ação é renda variável, renda fixa como CDB, como letras imobiliárias, letras ligadas ao agronegócio, por exemplo, tá? Mas aqui, na verdade, toda essa análise ela está mais voltada para ações, tá? A gente fala em ativos porque pode ter na sua carteira, sim, outros papéis, tá?
Então, o retorno da carteira é a média ponderada, tá, do retorno dos ativos individuais que a compõem. A média ponderada, a gente sabe o que é, né? Então, você pega o valor e multiplica pelo peso que ela tem em relação ao total, né? Que geralmente está relacionado a um percentual, e a soma dos pesos tem que dar, em porcentagem, tem que dar igual a 100, ou se você usar na forma centesimal, tem que dar igual a 1, tá? Aqui, igual, né, como a gente fez nos outros exercícios, você não pode multiplicar porcentagem vezes porcentagem, você vai multiplicar, se utilizar o retorno em percentual, o peso você vai usar na forma centesimal. 10% é 0,1, 50% é 0,5 e assim por diante, tá? E aqui tem um exemplo, né? Vamos supor que se queira determinar o valor esperado, né, de retorno, o desvio padrão de retorno da carteira XY, criada com a combinação dos ativos X e Y e proporções de 50% cada, proporções iguais, tá? E aqui o autor que eu estou usando, me baseei muito, né, no Gitman ainda, nesse capítulo, ele montou uma tabelinha, e aqui ele está explicando. Deixa eu passar para a tabela, que é mais ilustrativo, tá? Então, eu tenho o ativo X e o ativo Y, tá? E as previsões de retorno, né, os retornos esperados para cada um desses ativos, em 2022, o ativo X é 8%, o Y é 16%. Em 2023, o ativo X é 10%, o Y 14%, e assim sucessivamente. Como que eu calculo o retorno esperado da carteira? Tá? Então, se eu tenho meio a meio, né, cada ativo eu tenho 50%, né, do meu total investido na carteira, então o meu retorno esperado para 2022 vai ser 0,50, né, que equivale aos 50%, vezes 8%, mais 0,50 vezes 16. Vai dar 12%, tá? E aqui 10 e 12, vai dar 12% também. Vai dar 12 porque a média é 12, né? O meio entre 10 e 14 é 12, o meio aqui entre 14 e 10, e 16 e 8 é 12. Então, um exemplo que foi feito de propósito, né? Para que todos os retornos esperados de cada ano dê 12, tá? Deu 12%. Ok, então o meu retorno esperado vai ser 12, mas, que nem a gente viu na aula passada, não me interessa só o retorno, eu preciso saber qual é o desvio padrão. Mas se os meus retornos são os mesmos, tá? O retorno médio vai ser 12 também, né? Daí eu calculo o retorno médio. E o desvio padrão, eu vou comparar cada um dos retornos individuais com o médio. 12 menos 12 vai dar 0, né? Então, logicamente, o desvio padrão dos retornos esperados dessa carteira vai ser 0 também, tá? Então, vejam que é possível, né? Lógico que aqui é um exemplo hipotético, né? É possível eu trabalhar com ativos que tenham grande amplitude, veja, aqui variando de 8 para 16, aqui de 16 para 8, mas a combinação deles fez com que essas variações diminuíssem e eu conseguisse um desvio padrão zerado, ou seja, o meu risco vai ser mínimo, tá? Tecnicamente seria 0, mas a gente sabe que isso na prática não existe, né? E aqui está explicando isso que eu falei, né? O retorno esperado, o valor esperado dos retornos da carteira nesses 5 anos foi tudo igual a 12, né? Então, o desvio padrão vai ser igual a 0, porque não houve variação, né? Não há variabilidade nos retornos esperados de um ano para outro, e se não há variação, o desvio padrão vai ser 0. Afinal, o desvio padrão, ele mede o quanto que cada valor, né, varia em relação à média. A média é igual a todos os valores, então o desvio padrão é igual a 0, tá? Por que aconteceu isso, né? Ou por que pode acontecer isso numa carteira, né? Porque eu trabalho com medidas de correlação, tá? Vocês devem lembrar que a gente trabalhou com correlação na disciplina de pesquisadores, né? E quem fez comigo, quem fez com outros, deve ter visto também correlação de Pearson, né? Que você media para pesquisas nas áreas sociais, por exemplo, né? Será que
deixa eu lembrar os exemplos que nós usávamos. Será que se eu aumentar o preço, vai diminuir a minha venda, né, por exemplo? Será que, ou outras relações assim que não tem muito a ver, né? Será que o aumento do preço dos carros vai fazer com que aumente o faturamento dos motoristas de aplicativo? Daí eu vejo se existe uma relação, e se essa relação é positiva ou não. Ou seja, quando uma coisa aumenta, será que a outra aumenta também? E aí eu fazia as medidas de correlação, né? Para pesquisas de marketing, geralmente a gente deseja uma correlação positiva, né? Por exemplo, será que se eu aumento o investimento em marketing, eu consigo aumentar as vendas também? E será que as vendas aumentam na mesma proporção? Se isso ocorrer, eu tenho uma correlação positiva perfeita, né? Ou seja, as vendas aumentariam exatamente na mesma proporção que o aumento dos investimentos em marketing, tá? Então, essas foram os usos que provavelmente vocês tiveram, né? Quando viram medida de correlação, tá? Agora a gente quer fazer a gente deseja o inverso, tá? Então, se eu tiver uma correlação positivamente perfeita entre dois ativos, quando um sobe, o outro sobe também. Porém, quando esse um desce, o outro vai descer também. Então, aqui, nesse cenário, eu vou ganhar bastante, em compensação, no outro eu vou perder bastante, né? Será que isso é desejado, né? Se subir todas, eu vou ganhar, se der esse cenário, um cenário X, né? Como foi o que está previsto, ou o que poderá acontecer nesse tempo aqui, né? Aqui é a linha do tempo. Então, nesse tempo, se ocorrer um cenário tal, vai ser positivo para todos os ativos e todos vão subir. Porém, se em outro tempo ocorrer um outro cenário, todos vão perder. Então, aqui eu ganho bastante, aqui eu perco bastante. Não é interessante, tá? Eu continuo tendo risco, eu continuo tendo oscilação. Veja aqui o tamanho da minha amplitude, né? Então, eu posso ganhar essa quantia de retorno aqui em cima, e em outro momento eu posso ter essa perda aqui embaixo. Isso não é interessante, os investidores não gostam disso, eles querem mais, de preferência, uma reta aqui, né? Que oscile o mínimo possível, tá? Agora, vocês imaginem se eu consigo montar uma carteira com ações cuja correlação é negativamente perfeita, ou seja, quando uma desce, a outra sobe, quando uma sobe, a outra desce, tá? Não precisa ser tão perfeita a ponto que a linha aqui fique no zero, né? Mas, por exemplo, assim, essa aqui diminuiu os ganhos, não chegou a zerar, nem chegou a dar prejuízo, né? Mas, em compensação, essa outra aumentou os ganhos, tá? E aí, quando essa aqui diminuiu muito os ganhos, para compensar, eu tenho uma outra, meu outro ativo aqui teve muito mais ganhos. Então, esses ganhos aqui vão compensar essas perdas. E aí, na média, eu consigo ter sempre ganhos e consigo diminuir o meu risco. Isso foi o que aconteceu naquele exemplo, né? Vamos voltar naquela tabelinha lá. Então, quando uma ação aqui, no caso o X, né, o ativo X, varia de 8 a 16. E o Y varia exatamente ao contrário. Ou seja, quando o X tem o mínimo de ganho, o Y tem o máximo de ganho, tá? Então, eu não tenho 12% aqui, mas aqui eu tenho 16%, tá? Na média, eu vou ter 12%. Aqui eu não tenho 12, nem 16, tenho 10, né? Mas aqui eu tenho mais, eu tenho 14 para compensar. E assim por diante. Aqui deu a média. Agora, aqui nos outros anos, inverteu, né? O meu ativo X deu bastante ganho. Em compensação, o Y, ele deu o menor ganho previsto para a série desses 5 anos. Na média, eu consegui me manter com 12. Então, isso aqui é uma correlação negativa. Quando uma sobe, a outra desce, né? Quando eu tenho o mínimo de ganho em X, eu tenho o máximo em Y, e vice-versa, tá? Então, se eu conseguir montar uma carteira que apresente essas condições, eu consigo diminuir muito o meu desvio padrão e, consequentemente, consigo diminuir muito o meu risco. Essa é a lógica, né, de você trabalhar com carteira, com a composição de ativos, mas eu não posso colocar ativos de qualquer jeito, eu preciso verificar quais os
os prognósticos dos retornos para que eu consiga montar a carteira de tal forma que haja correlação negativa, né? Uma perfeita eu não vou conseguir, né? Mas é preferível que ela seja negativa do que seja positiva. Lembrando que o coeficiente de correlação varia de +1, uma correlação positivamente perfeita, até -1, uma negativamente perfeita. Se for 0, não tem nada a ver, uma coisa louca que você não consegue fazer relação nenhuma, tá? Aqui um outro exemplo, tá? Então, eu tenho um ativo F, né? Mesmo que dois ativos não tenham uma correlação negativa perfeita, você pode conseguir benefício com a diversificação, né? Como nesse caso aqui. Então, o ativo F ele subiu aqui nesse período e o G ele desceu, né? Mas a queda aqui do ativo G foi menor do que a subida do F, tá? Então, eu acabo tendo ganhos. Se eu somar esse ganho aqui, né? Pegar esse ganho e somar com essa perda, esse menos esse, eu ainda vou ter como resultado na carteira, né, um ganho aqui acima, tá? E aqui que eu tive uma grande perda, mas em compensação eu tive um ganho em G, então a minha perda foi muito pequena, tá? Ou aqui não necessariamente é uma perda, né? A minha variação, a minha diminuição não foi uma diminuição muito grande. Então esse é o desejo, né, dos investidores. Sabe-se que você não vai conseguir uma linha reta e ter um retorno constante o tempo inteiro, mas o quanto menos variar, melhor, tá? Assim você tem uma certa previsibilidade, tá? Você não tem surpresas. Aqui um outro exemplo, né? Mesmo modelo, né? De 8 a 16, 16 a 8, e aqui repetido, né? Então, eu tenho 3 ativos, X, Y, Z. Se eu juntar X com Y, que foi o que eu fiz no primeiro exemplo, eu vou ter aquela média de 12, o valor esperado médio, né, dos rendimentos vai ser 12, e o desvio padrão vai ser 0. Porém, se eu juntar X com Z, né, aí não vai me adiantar nada, né? Eu estou juntando ativos que no mesmo ano os dois vão estar baixos e no mesmo ano os dois vão estar altos. Eles variam da mesma forma. Quando um sobe, o outro sobe. Quando um desce, o outro desce. E aí, o meu valor esperado de retorno vai continuar sendo 12, na média. Porém, eu vou ter um desvio padrão mais alto. Eu vou ter muitas variações. Vai ter momentos que eu vou ganhar muito pouco e vai ter momentos que eu poderei, né? Isso aqui a gente está trabalhando com probabilidades. É um valor esperado, que eu espero, que eu imagino. Então, vai ter momentos que eu poderei ganhar pouco e vai ter momentos que eu poderei ganhar muito, tá? Isso não é legal, tá? Como o ganho médio é 12, é preferível que eu tenha aquele 12 garantido todo ano, tá? Aqui está explicando, né? Vou deixar isso para vocês terem, para ler. Está explicando essa explicação, explicando a explicação. Está escrito o que eu expliquei, né? E aqui o autor apresenta um cálculo, né? Como que eu posso, se eu não tenho, por exemplo, os retornos esperados junto com as probabilidades, eu não tenho a probabilidade de dar aquele retorno, né? Que nem eu fiz nos exercícios anteriores, que dava 10% de ter um retorno de 15%, 20% de ter um retorno de 10%. Se eu não tenho essas probabilidades, eu posso calcular o desvio padrão desde que eu tenha o meu índice de correlação, R1. E aqui tem uma fórmula, né? Uma fórmula para calcular o desvio padrão da carteira, que está diretamente relacionado ao risco, utilizando os pesos, né? Aqui no caso para duas ações. Se tiver mais, a fórmula vai se complicando. O peso do ativo 1 ao quadrado, vezes o desvio padrão de 1 ao quadrado, mais o peso do 2 ao quadrado, vezes o desvio padrão do 2 ao quadrado, mais 2 vezes o peso do 1 vezes o 2, vezes o coeficiente de correlação, vezes os desvios padrões, tá? Então, é possível eu calcular sem ter os valores de probabilidade, desde que eu tenha o coeficiente de correlação, tá? Então, eu posso ter extremos, né, de situações
de ativos com correlações perfeitamente positiva e perfeitamente negativa, né? Ou até nenhuma correlação. A amplitude do retorno, ela vai ser a mesma, né? Então, vai ser possível, né, que eu tenha aqueles retornos extremos, né, entre os dois ativos isoladamente, tá? Se eu tiver dois ativos, por exemplo, né, com correlação perfeitamente positiva, não correlacionada ou negativa. Então, o retorno, a amplitude do retorno vai ser a mesma, porém a amplitude do risco vai diminuir, tá? Então, se eu tiver uma correlação perfeitamente positiva, como eu coloquei no exemplo aqui embaixo, o ativo P e o ativo Q. O ativo P tem um retorno de 6%, um retorno menor, né? E o ativo Q um retorno maior, de 8%. Porém, o P tem um desvio padrão menor, de 3%, e o Q tem um desvio padrão maior, de 8%. Tá? Se a minha correlação entre os dois for perfeitamente positiva, tá? Com coeficiente de correlação mais 1, o meu risco, o meu desvio padrão, vai entre o 3 e o 8. Tá? E vai depender muito, né, do cálculo, né, mas poderá variar do 3 até o 8. Tá? Eu não vou chegar no risco zero nunca, uma correlação perfeitamente positiva. Se não for correlacionada, tudo pode acontecer. Né? Vai variar de 0 a 3, né, até 8. Né? Então, eu poderei, numa situação muito aleatória, chegar a 0, né? Mas o normal é que fique mais próximo de 3 e no máximo de até 8. Né? E se eu tiver uma correlação perfeitamente negativa, existe chance de eu ter um risco de 0, mas também existe a possibilidade, uma possibilidade menor, de chegar no máximo do meu risco aqui de 8%. Tá? Mas eu posso chegar no 0. Aqui não, na correlação positiva, eu nunca vou conseguir um risco 0. Tá? Não vou entrar em detalhes disso aqui, que isso aqui precisa calcular desvio padrão, e aí entra em cálculos de correlação, aí que não vem ao caso a gente está fazendo. Muito bem, esse gráfico aqui é muito importante, a gente vai usar ele, eu acho que até o final desse capítulo, aí, em mais algumas aulas. E é importante que vocês compreendam, tá? Então, imagine que eu tenho uma carteira, tá? Isso aqui é um gráfico onde eu tenho no eixo aqui dos Y, o desvio padrão, que é uma medida do risco da minha carteira, e aqui na linha do X eu tenho um número de ações. Se eu tiver uma ação, uma ou duas, um número pequeno, o meu risco é mais elevado. E à medida em que eu vou aumentando o número de ações da minha carteira, o meu risco vai diminuindo, mas dificilmente ele vai chegar a 0. Tá? Eu vou conseguir zerar o chamado risco não sistemático, tá? Que são os riscos atribuídos a questões específicas das empresas que estão ofertando aqueles ativos. Tá? Mas tem um risco chamado de risco não diversificável, ou risco sistemático, esse eu não consigo, com a minha carteira, diminuir. Eu, no máximo, vou igualar ele. Esse risco sistemático é o risco da média das ações no mercado. Por exemplo, pensando a nível de Brasil, o meu risco sistemático, ou o meu desvio padrão, é o desvio padrão do Ibovespa, do índice Ibovespa, que é um índice que é uma média das ações mais negociadas na Bolsa, na B3, né, que é a Bolsa brasileira. Tá? Então, eu não consigo, por mais que eu junte, se eu tiver todas as ações da Bolsa, né, na minha carteira, eu vou ter o risco médio da Bolsa, né, que é um risco que está relacionado ao mercado brasileiro, porque são ações negociadas aqui no Brasil. Tá? Então, a minha diversificação permite diminuir, sim, muito o risco não sistemático, tá? Que é diversificável porque está relacionado às particularidades de cada empresa. Porém, eu não vou conseguir ficar abaixo do meu risco do mercado, do risco da média do mercado, tá? Porque é atribuível a fatores de mercado que vão afetar todas as empresas e não vai ser possível eliminar por meio da diversificação, tá? E ao risco relacionado
principalmente a situação econômica do país, se eu estou trabalhando com ações aqui no Brasil, tá? Ok? Será que eu consigo cruzar essa linha aqui do risco de mercado? Será que eu consigo passar aqui para baixo? Para mim fazer isso, eu vou precisar colocar na minha carteira ativos internacionais. E aí é possível sim, tá? Então, se eu tiver uma carteira, olhando a linha vermelha aqui, composta somente por ativos domésticos, ativos da Bolsa aqui do Brasil, eu, no máximo, vou chegar a igualar, né, ao risco médio do mercado no Brasil. Agora, se eu colocar ativos de outros países, aí é possível eu diminuir, ficar com risco ainda abaixo da média do mercado. Mas eu vou ficar, né, uma média, vamos dizer assim, uma média internacional, que zerar, não dá para dizer, né? Eu nunca vou conseguir zerar. Posso diminuir bastante, tá? A não ser naquele exercício que eu fiz lá, apesar que aquilo eram probabilidades, né? Então, o que acontece? Assim como entre as ações individuais aqui no Brasil eu consigo fazer esse jogo de correlação negativa, vamos imaginar que eu pegue ações domésticas, né, ações aqui do Brasil, que no conjunto elas tenham correlação negativa com as outras ações internacionais, né? E aí, com isso, é possível que eu diminua o meu risco, tá? Porque, de repente, uma situação, um cenário ruim aqui para a média das ações no Brasil, poderá ser bom para a média das ações de outro lugar, lá que eu estou comprando as ações, tá? Nem tudo vai afetar o mundo inteiro, mas tem situações como a pandemia que afeta o mundo, né? Por isso que eu tenho aquela linha verde ali travando, né? Então, há situações aí envolvendo o mercado de petróleo, por exemplo, né? Que quando a OPEP resolve intervir, ele sobe no mundo inteiro, ou abaixa no mundo inteiro, né? E aí são riscos inerentes, né? Que estão embutidos em todo o mundo, né? Mas algumas situações pode acontecer que ocorra só no Brasil, né? Por exemplo, uma variação no câmbio aqui no Brasil relacionado a questões internas, né? Uma mexida na oferta de moeda no Brasil, ou a compra ou venda de dólar pelo Banco Central, vai afetar o Brasil positivamente ou negativamente, e isso não vai afetar os outros mercados, né? E mesmo a pandemia, né, nós temos um timing diferente entre os eventos, né? Por exemplo, eu falava de turismo. O turismo no mundo inteiro foi prejudicado, porém, alguns países já estão voltando, né? Dizem que nos Estados Unidos as companhias aéreas estão com muito pedido de voo, né? E que estão com os voos todos lotados, que as pessoas estão loucas para viajar, né? E agora está podendo viajar. Então, aqueles países que já diminuiu bastante a incidência de problemas relacionados à pandemia, ou que já estão com a vacinação mais adiantada, eles estão na frente em algumas coisas, né? Então, há uma diferença em relação ao Brasil. Então, é possível que eu consiga, ao inserir ativos internacionais na minha carteira, é possível que eu consiga ter uma correlação negativa com situações aqui domésticas e, com isso, diminuir o meu risco. Ok? Muito bem. A aula de hoje sobre risco de carteira era isso, tá? Aqui algumas questões para revisão, que eu poderei eventualmente cobrar em prova, né? E aí, quando a gente falar em prova, eu vou lembrar vocês, olha, dê uma olhada lá no slide número tal, né? Que vai ter as questões para revisão. O que é uma carteira eficiente? O que é uma carteira eficiente? É aquela que tem correlação negativamente perfeita, ou próxima da perfeição, né? Correlação negativa, né? Como se pode determinar o retorno e o desvio padrão de uma carteira? Pela média ponderada dos retornos, né? Da média, você faz a média ponderada dos retornos dos ativos, e aí utiliza como cálculo do desvio padrão os valores encontrados nessa média ponderada, né?
Por que a correlação entre os retornos dos ativos é importante? Né? Como a diversificação permite que ativos de risco sejam combinados de tal maneira que o risco da carteira seja menor do que o de cada um dos ativos individualmente? Exatamente por essa questão de correlação. Né? Então, você tem um risco num determinado cenário para um ativo, mas por outro ativo aquilo não é risco, aquilo é oportunidade. Né? E aí, na média, você sai ganhando. E aí você minimiza o desvio padrão e minimiza o risco. Né? Por isso que a correlação é importante. Então, essa correlação a nível de carteira nada mais é de que análise de cenários. Você ter cenários que, para uns, poderá ser negativo, poderá haver diminuição nos ganhos, mas para outros ativos que você tem na carteira, deverá ter um efeito contrário. Quando você consegue essa correlação, né, você consegue ter uma carteira eficiente. Né? E a última pergunta, como que a diversificação internacional amplia a redução de riscos? Alô, alô, alô? Alguém quer perguntar? Vou abrir sem querer. Em que casos a diversificação internacional pode resultar em retorno fraco? O que são riscos políticos e como afeta a diversificação internacional? São 3 perguntas, né? Primeiro, como a diversificação internacional amplia a redução do risco? Da mesma forma que na carteira doméstica, um ativo pode, ativos com correlação negativa pode se neutralizar, né? Isso pode acontecer também, eu ter ações ou ativos domésticos que, por uma situação, um cenário negativo no país, podem diminuir o seu ganho, mas esse mesmo cenário não vai acontecer em outro país, e com os ganhos que eu tenho no outro país, eu consigo compensar a diminuição de ganhos aqui. Né? Em que casos a diversificação internacional pode resultar em retornos fracos? Da mesma forma, né, em caso que eu não consiga essa correlação negativa. Né? Em casos em que situações que ocorrem aqui a nível doméstico vão ocorrer, situações ruins, né, vão ocorrer também no local, lá na região onde eu tenho as ações internacionais. Aí não vai resolver. Né? Ou no caso de uma pandemia, né, em que é ruim para todos, né? Então não tem o que fazer. A pandemia todo mundo perdeu, né, em alguns momentos, né, ou em outros grandes acontecimentos que a gente tem conhecimento na história, né, questão de petróleo, por exemplo, questão de guerras, né, mexeu com petróleo, mexe com uma série de coisas. Né? Então, cenários ou situações em que acaba envolvendo todos os países de uma forma ruim, né? E aí vai resultar retorno fraco, por mais que eu tenha ativos no mundo inteiro, investimentos no mundo inteiro. O que são riscos políticos e como afetam a diversificação internacional? Né? Os riscos políticos nós temos muitos exemplos no Brasil. Um exemplo que eu citei agora há pouco, né, é a reforma fiscal, que é uma decisão que é tomada de forma política, né, isso vai ser votado, né, no Congresso, e essa reforma ela vai afetar os ganhos das empresas. Né? Então, dependendo do rumo que isso toma, isso envolve políticas, né, que muitas vezes tem políticos envolvidos nessa negociação que estão mais preocupados com o seu futuro do que com o futuro da empresa. Né? Então, você acaba tendo esse risco quando decisões de nível político acabam interferindo no dia a dia da empresa. Seja a questão fiscal, né? Principalmente questão tributária, né? Questão de regulação, né? Regulação, mercados regulados. Né? A gente viu aí no caso da pandemia, né, o quanto é importante a regulação do Ministério da Saúde, da Anvisa, em negócios que envolvem saúde. Né? E isso acaba passando por decisões políticas. Né? Ok? E aí se você diversificar, né, você acaba, quando você compra ativos internacionais, você acaba ficando isento desses problemas políticos locais, porque você tem ativos também de outros países. Né? Então, você vai acabar diminuindo
a sua exposição ao risco político. Ah, mas se mudar o governo, não, tal, vai acontecer, vai ficar ruim aqui. Não, mas eu tenho também outras ações em outros países, né? E aí, lógico, pode acontecer, né, questões de regulação também, né, de tributação, e que podem complicar, né, a sua capacidade de investir em outros países. A gente sabe que tudo isso passa por um controle muito grande da Receita Federal, essa questão de entrada e saída de dinheiro, de você investir lá fora, tá?